Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje discutindo saúde mental no Brasil, com a professora Carmita Ábido, médica psiquiatra e professora da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e Eduardo Tomasevicius Filho, professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professores, nós começamos a falar todo o nosso programa sobre essa nota técnica do Ministério da Saúde, mas vamos tratar um pouquinho mais aprofundadamente nela. Vamos puxar ou pensar alguns pontos dessa nota técnica que eu vou trazer para os senhores. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Alguns tópicos. Inclusão dos hospitais psiquiátricos nas redes de atenção psicossocial, os RAPs. Financiamento para a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia. Aparelho de eletrochoque, para ser bem prático. Possibilidade de internação de crianças e adolescentes e abstinência como uma das opções da política de atenção às drogas. Professor Carmita, esses tópicos, esses pontos que eu enumerei aqui, eles são bons, eles são ruins, eles são interessantes? O que eles representam no final das contas? Eles são interessantes. Eu não estou falando de uma opinião pessoal. Claro. Estamos falando daquilo que você observa a partir de evidências, a partir de estudos, a partir também da clínica, do atendimento em larga escala. Vamos pensar um pouquinho no eletrochoque, que acho que ele é bem polêmico. Isso, né? Acho que talvez chame mais a atenção. Então, com certeza, a boa aplicação do eletrochoque é fundamental. Ele é, de fato, imprescindível em alguns casos em que o quadro é resistente, já se tentou todo tipo de tratamento e não houve nenhuma resposta. Então, nós estamos falando, por exemplo, de uma depressão refratária, uma depressão que está levando o indivíduo a não se alimentar, a não dormir, a não se cuidar e, consequentemente, a morte vai acabar acontecendo se algo não for feito no sentido de que ele reaja, de que ele recobre um comportamento mais autopreservativo. Também no caso de esquizofrenia catatônica, em que essa pessoa fica completamente perplexa diante do nada e que às vezes você coloca a posição dele, um braço que você levanta e ele permanece com esse braço levantado. Não responde a estímulos, não responde ao mundo. Não tem nenhuma reação voluntária, pelo contrário, ele está completamente sem ação e ele vai morrer. Então, há indicações muito precisas e há uma metodologia de aplicação muito precisa também. Ninguém está pensando em castigar um paciente com eletrochoque. Aconteceu, ainda está acontecendo? Sem dúvida. E por isso acho que a nota, inclusive, fala da necessidade de monitorização. Não é a aplicação pura e simples, indiscriminada, mas que essa aplicação tem que ser monitorada. Isto, sem dúvida, infelizmente, a gente sabe, há pessoas que fazem mau uso. Claro, né? claro. E isso, usam como castigo. Que usam como castigo. Mas isso não tira o mérito do procedimento nos casos que eu citei. Então, eu citei um dos temas, dentre os vários que você colocou. Sim, vamos voltar a eles. E só queria dizer para você que o Brasil tem hoje, né, falando da deshospitalização, 1/4 dos leitos psiquiátricos recomendados pela Organização Mundial de Saúde. A recomendação é de 0,45 para 1.000 indivíduos. Nós temos 0,1. Então, nós não estamos com excesso de leitos. Nós estamos, pelo contrário, com falta. Por isso é que temos essa população de rua, essa população nas prisões e esses suicídios e essa mortalidade aumentada. Claro, porque quem está na prisão poderia muito bem estar num hospital psiquiátrico. Sendo tratado. Ele é tratado com perdão do trocadilho, mas ele é visto como um preso comum e ele não é um preso comum. Exatamente. Tá? Isso aí já faz toda a diferença. E só vai agravar o quadro dele, isso aí, como um turbilhão social,
seríssimo, né? Ele está fora do contexto onde ele deveria estar e ele está refém de uma situação que ele poderia ter se livrado com alguns dias de internação e uma sequência de um tratamento ambulatorial ou até primeiro hospital dia e depois um tratamento ambulatorial. Antes de passar para os tópicos aqui, aproveitar o professor Eduardo. Professor Eduardo, não é um caso do direito cuidar desse paciente que está na prisão comum para ir para um hospital psiquiátrico? Quer dizer, o que é feito ou o que não é feito nesse caso? Só para ele aproveitar o que a professora Carmita colocou. No caso de pessoas que estão presas, né, evidentemente que a Constituição assegura o direito à saúde e também, ainda que não estivesse previsto da natureza humana, socorrer alguém que está passando por necessidade ou que está doente. Então tem que ter esse atendimento. É um direito fundamental da pessoa. Está no artigo 6º caput da nossa Constituição e isso vai se reproduzir pela nossa legislação. Mas também, por outro lado, o que nós temos em relação aos presos? Ainda alguma incompreensão a respeito do encaminhamento que se deve dar, até pelo sistema prisional. Sim. Porque a questão essa é muito mais ampla, né? está na Idade Média. Sim. Né? O tratamento é cruel dentro das penitenciárias, não se recupera absolutamente ninguém, as pessoas saem pior do que entraram. Verdade. Infelizmente, né? é verdade. Mas também tem uma questão que talvez vinha do passado, porque como tinha também aquela ideia de que a pessoa com transtorno mental tinha que ficar internada para sempre, a penitenciária seria uma alternativa melhor, porque ninguém pode ficar preso para sempre. Então, você tem as progressões de regime. Então, eu não sou especialista na área penal, claro. mas assim, do que eu já ouvi falar, nessa questão. Pode ser também uma questão estratégica para evitar que a pessoa ficasse presa, embora hoje não se faz isso, porque tem a Lei 10.216. Mas a desinformação continua solta. Então, nesse sentido, é importante ter essa questão educacional de conscientização sobre qual o encaminhamento a dar a essa pessoa. Então, nesse sentido, claro, a pessoa presa, ela não vai ter o tratamento, mas também porque se acreditava que ela tendo um tratamento hospitalar, ela ficaria para sempre internada, coisa que não existe mais. Não é por aí, né, professora Carmita? Só para voltar para a senhora, para fechar esse tema. Está no lugar errado, não vai ser tratado, cronifica, e daí o resultado que ele podia ter em termos de sobrevida, com uma qualidade muito melhor, nós perdemos a oportunidade. Então, um alerta que sempre nós fazemos, que o tratamento ele é tanto mais bem resolvido na medida que ele é mais precoce. Nós sabemos que às vezes a depressão se nos apresenta no 3º ou 4º episódio, quando muito se perdeu da capacidade de recuperação. Então, juntando o estigma, a falta de conhecimento, o erro de encaminhamento, nós acabamos tendo hoje uma população que sofre de problemas que poderiam ter sido resolvidos caso o estigma não existisse, Sim. caso o encaminhamento fosse mais correto e caso nós tivéssemos mais conhecimento sobre o assunto. Então, mais uma vez, eu te agradeço essa oportunidade de falar do tema e também dizer que está muito bem definido por essa norma que existem momentos, situações e locais para onde cada um desses pacientes será encaminhado para fazer um tratamento mais de acordo. Então, pois não. Não, por favor, pode concluir. E também a forma como ele vai ser tratado. É psicoterapia, é farmacoterapia, é eletroconvulsoterapia, é um mix de tudo isso em diferentes momentos. Depende do grau também do estado de saúde dessa pessoa. Comprometimento. Agora, hoje temos, sem dúvida, um arsenal muito grande comparado com o que acontecia há poucas décadas atrás. Exatamente, que é nem tanto tempo assim. Professor Eduardo, questão jurídica, legal. Essas normas, ou esses tópicos colocados, eles são legais nos dois sentidos da palavra? E aí, só pegando o exemplo que a professora Carmita colocou e usando o termo que nós usamos aqui agora há pouco e no bloco passado, o estigma, o eletrochoque não é um tratamento estigmatizado? Essa nota técnica
por ser emitida pelo Ministério da Saúde, que é um órgão do Estado, Sim. né, é um ato administrativo e que tem que seguir os requisitos para a sua edição. Claro. Lendo a nota técnica, o que eu observei? Em relação ao aumento dos leitos nos hospitais psiquiátricos, fundamenta-se muito bem que não se poderia fazer como se tem feito, de simplesmente desmontar essa estrutura. E precisa ter os leitos disponíveis, como a professora Carmita destacou, existe um déficit. Então, nesse sentido, procura-se corrigir essa situação, de possibilitar o atendimento. Então, na nota técnica, isso, no meu entender, está bem motivado, porque o ato administrativo tem que ter uma motivação, tem que Sim. estar bem claro por que aquilo está sendo feito, até para avaliar a finalidade dessa norma criada. Quanto à questão da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem qualquer restrição quanto a isso, considerando-se que o atendimento num hospital psiquiátrico é um atendimento hospitalar como qualquer outro, ou da maneira como se deveria fazer. Quer dizer, a internação não feriria de forma alguma o ECA. Não feriria, assim como se uma criança tem um outro problema de saúde, vai ficar internada no hospital até se recuperar, a mesma coisa num hospital psiquiátrico, e quanto a isso não há qualquer questão a se discutir. Tanto o Estatuto da Criança quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência asseguram a presença de um parente ou de uma pessoa que vai ficar com ela, dando todo o acompanhamento. Sim, ela não vai ficar largada, sozinha, isolada. Até mesmo da nossa cultura. Em outros países, a pessoa vai ao hospital e ela é isolada do convívio com a família. Aqui não. Aqui a família inteira vai. O quarto é quase um open house, né? Exatamente, né? Todo mundo quer participar. Isso acho bom. Quer dizer, eu particularmente acho bom. Não pode também ter os abusos como existem. Claro, né? claro. Mas acho que é importante para uma recuperação. Mas, exatamente, ter a família ajuda na recuperação. Sim. Então, tanto o ECA quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência falam sobre isso, asseguram essa participação. Então, eu também não vejo qualquer ilegalidade. A preocupação é em relação ao uso dessas máquinas, né, de eletrochoque, né? Porque a nota diz que se vai autorizar o financiamento da aquisição dessas máquinas. É isso que diz. Sim, não está proibindo nem incentivando o uso assim, de forma explícita. Está falando que vai financiar. Mas vai comprar. Podem ser adquiridas. Sim. O grande problema que existe devido a esse mau uso, esse estigma no uso desses aparelhos. Claro, eu não sou médico, não tenho como avaliar a eficácia desse tratamento. Né? Eu só me lembro das aulas de medicina legal, psiquiatria forense, que até eu perguntei ao professor sobre o uso. Né? Ele falou, na época, como até a professora Carmita disse, que o uso feito com todo cuidado é importante. Isso ficou muito marcado naquela ocasião. Sim. Mas nós temos, infelizmente, o histórico aqui do nosso país, da época da ditadura, que se usou o choque para retirar confissões absurdas. Então, o uso do choque é uma coisa repugnante. E lendo um livro, que é o Brasil Nunca Mais, esse livro também me marcou uma passagem dizendo, no caso dos torturadores, né, que a pessoa que quando fica torturando, ela fica insensível. Então, nós temos esse histórico, né, e temos também a Constituição dizendo que ninguém pode ser submetido a um tratamento desumano degradante. Né? Então, o mau uso desses aparelhos resulta, evidentemente, no tratamento degradante. Porque a medicina vai se transformando, vai evoluindo, como a professora Carmita destacou, que antes a única opção era a internação, hoje existem outras maneiras, tanto que a internação é em último caso, mas a questão do eletrochoque, de fato, é bastante polêmica, porque, de certa maneira, precisa também da sociedade, digamos, pedir para os pesquisadores da área médica que se evite ao máximo ou que se encontre o quanto antes uma alternativa para o não uso do choque. É difícil, é um desafio que a sociedade coloca
para os pesquisadores da área, né? Como resolver esse assunto ou dar o devido tratamento sem usar esses equipamentos que, para a sociedade, causam um profundo dissabor, desgosto e repugnância. Desafio está né? aceito, professor? Em termos de dar esse tratamento. Claro, o desafio está Sem aceito? dúvida, nós temos trabalhado bastante, as pesquisas não param e cada vez mais nós estamos conseguindo, por outros meios, atender essa refratariedade. Mas ainda há casos de absoluta falta de resposta e entre perder a vida ou passar por essa experiência, não há dúvida, esses casos de depressão refratária, resistente a todo tipo de farmacoterapia, de qualquer outra intervenção, assim como psicoses que não respondem e que colocam em risco a vida do indivíduo, são indicações que não são no Brasil que se faz isso. Isso é uma indicação de ordem universal. Sim, né? você coloca que não tem outra solução. Não há outra solução, foram tentadas outras soluções e agora nós temos cada vez mais opções medicamentosas para esses casos mais graves, inclusive medicamentos mais dirigidos mesmo para casos de resistência quando os comuns não resolveram. Então o desafio está aceito, nós estamos trabalhando e Isso é muito bom. queremos sim cada vez termos alternativas menos invasivas para o nosso paciente. Claro, para que o eletrochoque, né, a eletroconvulsoterapia, para usarmos o termo técnico correto, seja a última opção e usado com parcimônia. Exatamente. Antes de qualquer coisa, né? Não vamos agora demonizar uma alternativa, Claro. porque ela foi mal utilizada e né? Sim. De forma completamente fora de propósito. Ninguém vai castigar alguém por isso que se usa o eletrochoque. O eletrochoque tem uma indicação precípua, uma indicação que deve ser seguida com certeza na ausência de outras alternativas melhores para aquele caso. Tá dentro desse quadro, eu queria trazer para os senhores uma outra questão, que é uma coisa mais ampla também, que é a chamada luta antimanicomial. Como isso está hoje, nesse momento? Porque nós vimos, o professor Eduardo colocou bem no seu histórico, lá atrás, com Foucault, com Basile, isso nos anos 60, 70, quando começou toda essa leva dos anos 90, isso cresceu bastante aqui no Brasil. Como isso está hoje, professor Eduardo, no Brasil e no mundo? Quanto isso avançou? Quanto esse quadro ele se estabilizou ou cresceu dentro na luta antimanicomial? Eu não tenho dados sobre o que se passa no mundo inteiro, Claro. mas, de certa maneira, pelo menos dentro da área das ciências sociais, a luta é muito forte e houve... Ela permanece. Permanece Sim. e houve muitos avanços, talvez até possa ter ocorrido um excesso, daí tentar, junto com os profissionais da área, buscar um equilíbrio, mas a gente vê pela repercussão que essa nota técnica teve que isso é uma bandeira que será mantida. Acho importante ter isso, até para que não se esqueça do que se fez. É o que dentro da história se diz que é o dever de memória, né? De insistir com aquilo para que não se volte a praticar abusos. Então essa luta antimanicomial, ela sem dúvida vai persistir. Nós tivemos já os passos dados e agora acredito que se tenha uma manutenção dessa luta por meio dessa memória do que se passou. Perfeito. Professor Carmita, como está esse quadro? Vamos deixar bem claro que estamos com certeza alinhados que um manicômio, um local onde o paciente seja colocado e confinado e sem ser acompanhado, ninguém quer. Sim, perfeito. Mas a necessidade... Isso é ponto pacífico, né? Com certeza. A necessidade de um hospital para alguns casos e a falta dele no Brasil, 1/4 do que se necessita é o que nós dispomos, É sério. está perceptível no que a gente vê nas ruas, no que a gente vê, né, de pacientes no descaso, não sendo adequadamente tratados, a família não consegue arcar com eles, porque teria que ter alguém em casa
e que tivesse algum conhecimento na área para ficar o tempo todo cuidando para que ele não se suicidasse, para que ele não fizesse mal a si próprio, para que ele não botasse fogo na casa porque ele está delirando, Claro. por N situações que acabam sendo impraticáveis se ele não estiver cuidado, pelo menos por algum tempo, Sim. dentro de uma instituição hospitalar. Mas que essa instituição, nós queremos que ela seja a mais bem equipada em termos de recursos e de material humano também, de pessoas que estão ali, profissionais que estão para atender o paciente. Então, nós também, que defendemos a necessidade do hospital psiquiátrico em algumas situações, somos contra um hospital que não tenha esta diretriz, que não esteja a serviço da saúde mental, claro, mas nós não consideramos que a ausência total do hospital psiquiátrico possa ser benéfica para os nossos pacientes mais graves que vão estar sem alternativa. Perfeito. Só para nós finalizarmos, já estamos chegando ao final do programa, como falei, o tempo passa muito rápido, né, quando o assunto é importante, quando tem pessoas tão boas falando a respeito e ajudando nossos ouvintes, nossos espectadores. Mas eu queria só trazer para nós finalizarmos as experiências do mundo, outros países, o quanto isso tem sido importante, o que vocês poderiam trazer para nós agora do que tem sido feito lá fora e que pode ser usado, ou que tem sido usado no Brasil nessa questão da saúde mental. Eu gostaria de começar, professor Eduardo, só para nós finalizarmos. O que é importante é que nós já temos um arcabouço legislativo para promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas que têm transtorno mental, né, e também outras questões de saúde. Basta, de fato, ter um maior conhecimento e se exigir que a lei seja aplicada. Então, esse exemplo das oficinas protegidas. Sim. Quanto elas poderiam melhorar a vida dessas pessoas? Não somente como parte do tratamento, mas sim como o modo de vida como todos nós temos. Nós temos o horário para entrar, temos o horário para sair. Essas pessoas também vão trabalhar, passar pelas mesmas dificuldades que nós passamos no trabalho. Isso também é muito importante. Não é só a questão de ver pelo lado da doença, mas ver pelo lado do livre desenvolvimento da pessoa, porque o trabalho possibilita isso, possibilita a socialização, possibilita o crescimento, possibilita todas essas coisas que nós temos a oportunidade, às vezes, no nosso dia a dia, podemos até reclamar da vida, mas Sim. Tudo isso é muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. E isso também tem que ser estendido para todas as pessoas da nossa sociedade, sem qualquer distinção. Professor Carmita. Eu vou falar numa área que está assim mobilizando não só os nossos pacientes, mas hoje em dia nós temos a nossa vida real e a nossa vida virtual e o paciente também. Né? Então, já existem trabalhos mostrando que é muito importante conhecermos também a realidade virtual do nosso paciente, porque ele tem ali uma riqueza de contatos, existe aquele acompanhamento peer-to-peer, o paciente se comunica com outro que também é paciente, eles trocam ideias sobre o que está acontecendo com ele, que tipo de tratamento eles estão tendo e como o resultado que está tendo. Então, é importante que o profissional de saúde mental também se interesse por essa vida virtual do seu paciente, incorpore no conhecimento esse aspecto e aprenda a lidar com esse aspecto também, porque faz muito parte da vida dele, especialmente se ele vive isolado, se ele tem dificuldade de Às vezes a vida dele está ali, né? Exatamente. Muito dele vai ser revelado ali naquela vida virtual do que no mundo sensível, externo. Exatamente. E aí nós vamos poder instrumentalizar esse paciente, nós vamos poder, então, a partir daí, criar aplicativos que possam ser úteis para ele. Então, tem um mundo que se deslumbra, que vai se abrindo para que novas ações possam ser feitas, aproveitando, inclusive, esse virtual em benefício do paciente. Quero agradecer muito aos professores, o Diálogos na USP está chegando ao seu final. Mais uma vez, agradecer muito à professora Carmita Ábido, médica psiquiatra, professora
da Faculdade de Medicina da USP, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o professor Eduardo Tomasevici Filho, professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, com pesquisas que envolvem, entre outros aspectos, o direito civil à pessoa com deficiência. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. Muito obrigada. Muito obrigado. Sim. Excelente, muito obrigado. Até a próxima.